Que este seja o primeiro episódio de vários deste podcast que eu estou iniciando a partir de hoje. Estamos no ano de 2016 e eu vou contar um pouco da história da minha vida nesse primeiro episódio e também um pouco aí da parte do que vai conter dentro desses episódios que virão a seguir aí nos próximos dias. Primeiramente, eu não vou colocar o nome da minha agência nesse podcast. Não, talvez eu venha colocar isso lá no futuro, mas agora não é a ideia fazer isso. E também não vou colocar, claro, o meu nome dentro desse áudio aqui ou dos próximos áudios. Talvez também eu venha a fazer isso no futuro. O meu tempo de mercado com publicidade, ele iniciou, eu diria que, se eu for falar, eu vou dizer que iniciou com 13 anos, 12, 13 anos, mas a história é um pouco longa. Eu vou ir um pouco mais além. Quando eu estava com 19 anos, em 2003, eu posso dizer que foi o ano que começou com mais ênfase com o trabalho com publicidade. Eu iniciei com a criação de sites. Na época, eu tanto criava a arte como fazia a programação dos sites, não uma programação avançada, apenas uma programação mais simples, porém, acabava fazendo de tudo, né? Que é o freelancer que acaba fazendo todos os tipos, joga em todos os lados, né? Dentro do campo ali. Então, aos 2, 3 anos depois, com 22 anos, no ano de 2006, eu iniciei a minha trajetória com a empresa, onde eu arrisquei, na verdade, onde eu tinha um salário muito bom trabalhando em uma empresa privada e eu acabei arriscando, perdendo aquele salário e me jogando de cabeça aos 22 anos, iniciando aí a primeira empresa, a empresa que eu tenho até hoje, é a agência que eu trabalho diariamente aí desde 2006. Tá? Não tenho sócios, tá? Isso é uma questão que eu vou colocar alguns pontos futuramente aí, vou gravar um episódio referente a isso, a questão de sociedade. É uma questão que aconteceu várias oportunidades de ter sócios, porém eu consegui relutar aí na questão financeira, perdi um pouco, bati a cabeça, mas eu consegui seguir sozinho. Isso é um ponto que tem muito a ser falado ainda, mas vamos adiante aqui. O objetivo do podcast, o que seria, por que eu estaria revelando tantas questões que acontecem no dia a dia de uma agência, né? Para um detalhe também, a agência que eu tenho hoje, ela conta com uma equipe com 16 pessoas. Estamos à beira de contratar mais algumas pessoas agora, então estamos quase com 20 pessoas dentro da agência. E o que me leva a colocar um detalhamento do diário das coisas que acontecem, principalmente da minha parte, da parte como CEO da agência. O que me leva a fazer isso? Primeiramente, o que me leva a fazer isso é a ideia de compartilhar o conhecimento. E eu entendo, eu dei muito tempo, também trabalhei como instrutor de informática no começo da minha carreira, ali a partir dos 16, 17 anos. E eu entendo que quando você ensina, você consegue aprender muito também. Então, quando você compartilha uma informação que você conhece, você consegue também aprender muito com isso. Então, esse é um dos objetivos. E o outro objetivo, eu diria que é ajudar realmente, porque assim, eu passei por muitas e muitas questões durante o processo inicial da agência. Antes de criar a agência, eu diria que eu estava bem perdido sempre, né? Então, não tive nenhuma experiência dentro de outra agência, então tive que criar toda essa estrutura interna meio que sozinho, né? Claro que depois, contratando outras pessoas, né, que trabalharam em outras agências, você começa a ter algumas experiências adicionais que você começa a colocar para dentro da agência, que ajuda, né? Mas no fim das contas, eu acabei tendo que quebrar muita cabeça. Então, esse diário eu diria que é um negócio que, para quem está começando, para quem está estudando lá na faculdade agora, está fazendo um curso ali, primeiro, segundo, terceiro semestre, tem a ideia de fazer uma agência futuramente, eu acho que isso aqui vai servir como uma luva, vai ser muito fácil aprender com as ideias que eu vou colocar nesse podcast. Uma outra questão aqui, o que eu vou debater, colocar dentro desse podcast? Desde a parte de organização de equipe, controle de projetos, informações do setor comercial, da parte de atendimento, a questão relacionada a financeiro,
atalhos para chegar em soluções, desde controle de fluxo de trabalho, de projetos dentro da empresa, dentro da agência. Tudo isso aí é uma questão que eu bati muito a cabeça há alguns anos para chegar em algumas soluções. E eu vou acabar revelando isso aqui de uma forma mais fácil. Claro que às vezes com o áudio não fica tão simples entender algumas questões, né? Mas eu vou tentar ser o mais breve e claro possível em todos os detalhes que eu for colocar dentro desse podcast. No mais, eu acho que é isso. Eu vou estar colocando os primeiros áudios, né, dentro do SoundCloud a partir dessa semana. Né? A gente está agora no mês de fevereiro, então eu vou estar colocando, e assim, todas as informações que eu vou colocar não são informações que elas têm tempo de validade. Essas informações, a maioria delas, 99% delas, são informações que valem para uma vida toda, tá? Porque a experiência que eu vivi, por exemplo, no início da empresa, é uma experiência que você vai passar daqui a 10, 15, 20 anos. Quem está iniciando uma empresa vai ter uma experiência também, e às vezes uma dica ou outra que aconteceu ajuda bastante. Claro que eu exagero, né? Porque hoje a gente com tecnologia, a gente trabalhando, falando em 10, 15 anos, muda tanta coisa, né? Que a gente não tem nem noção de como é que vai estar daqui a 2 anos, 1 ano. É uma loucura, tá? Então é isso aí. Deixa um abraço e até o próximo episódio do podcast Diário do CEO da Agência.